Olá, sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, para falar desse tema, né, que a gente está vendo aqui, que ainda está gerando repercussões em relação à destruição, aos atos de vandalismo que aconteceram no último domingo. E eu converso agora com o deputado Marcelo Ramos para conversar sobre essa intervenção federal, para entender melhor a necessidade, enfim, que ações estão sendo propostas na Câmara Federal. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigada por conversar com a gente. Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um momento de reflexão sobre a democracia no nosso país, sobre as instituições que representam essa democracia e sobre a compreensão de que quem vandaliza, quem vilipendia a sede da Câmara, a sede do Senado, a sede do Planalto, a sede do STF, não ataca deputados, senadores, presidente ou ministros, ataca o povo brasileiro, porque esses poderes são a expressão da soberania do povo brasileiro. Então tem que ser tratado como tal, como criminosos que são. Alguns senadores, quando essa pauta foi para o Senado, se abstiveram. Como é que foi a votação? Votaram contra também. Como é que foi essa votação na Câmara? Olha, na Câmara houve um acordo muito bem conduzido pelo presidente Arthur Lira, a votação foi simbólica, mas alguns deputados fizeram questão de ir à tribuna defender esses atos de vandalismo e durante a ocorrência dos atos de vandalismo, também alguns deputados se manifestaram nas redes sociais a favor. Eu, inclusive, estou apresentando uma solicitação com base no regimento interno, artigo 21F, para que seja instaurada uma sindicância para apurar a responsabilidade desses deputados. A Câmara dos Deputados, que é a materialização do poder que representa o povo brasileiro, porque o Senado representa a federação, a Câmara representa o povo. Então, quando você tem uma agressão contra o poder que representa o povo, essa agressão é contra os parlamentares e contra o povo brasileiro. E parlamentar que apoia esse tipo de iniciativa, eu não tenho dúvida de que quebra o decoro parlamentar e tem que ser responsabilizado por tal atitude. Quais foram os estragos que o senhor encontrou aí quando chegou para retomar as atividades na segunda-feira, deputado? Como eu disse, na Câmara os estragos foram pequenos, algumas vidraças quebradas, eles conseguiram acessar a galeria do plenário, entrando por cima, lá pela cúpula, mas não conseguiram descer para o plenário, e também algumas obras que ficam ali no Salão Verde. Hoje eu estive no Senado para acompanhar a votação do decreto de intervenção no Senado, e lá os danos são bem maiores, muitas vidraças quebradas, muitos vidros quebrados, tanto na Câmara como no Senado, presentes que foram homenagens de autoridades estrangeiras foram furtadas, foram roubadas, porque, na verdade, houve uso de violência, então é roubo, não é furto. Então, é preciso apurar todas essas condutas e responsabilizar aqueles que as cometeram. Em relação à segurança do Distrito Federal, a gente aqui, jornalista, enfim, fica observando a cada feriado, 7 de setembro, dia da eleição em que Lula saiu vitorioso, depois o dia da posse. A gente ficou, durante todo esse tempo, como jornalistas, como imprensa, nós ficamos apreensivos em relação a algum tipo de manifestação nesse sentido. E aconteceu, né? Aconteceu no dia 8 de janeiro. O senhor acredita que isso já estava sendo anunciado e quais foram as falhas, se sim, se o senhor acha que sim, isso já estava sendo financiado, já tinha gente pagando os ônibus? Onde foi a falha da segurança que não se preocupou em atentar para esse tipo de situação, deputado, na sua opinião? Olha, eu não posso ser leviano de chegar a manifestações conclusivas antes da conclusão das investigações. Mas eu posso dizer que, mais do que falhas, todos os indícios levam a crer que houve um verdadeiro conluio entre as forças de segurança do Distrito Federal e as manifestações. Vejamos, você tem infiltrados das forças de segurança nos acampamentos. Você tem todo um sistema de informação em que a Polícia Legislativa comunicou à Secretaria de Segurança dos riscos que existiam, em que a BIM comunicou às forças policiais do risco de invasão dos poderes. E as forças policiais não se prepararam para isso
o contingente era muito menor do que o necessário para conter aquelas invasões, mas o que é pior, você teve as forças policiais conduzindo os manifestantes até a esplanada do Ministério e até a sede dos poderes. Se você linkar isso ao fato de que, após a posse do presidente Lula, houve a assunção ao cargo de secretário de Estado de Segurança Pública do DF, do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e que a primeira medida dele foi exonerar todos os comandantes das polícias e a segunda medida foi viajar para o exterior, não há dúvida de que os indícios são muito graves de que houve um verdadeiro conluio para que isso acontecesse. Até por isso, se justifica o afastamento do governador Ibanez Rocha, se justifica o pedido de prisão dos ex-secretários de Segurança, porque foi exonerado o Anderson Torres, e se justifica, acima de tudo, a decretação de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Veja, ontem eu fiz um discurso na tribuna e eu disse que tem que ser movido por ignorância ou por má fé exatamente. Aqueles que votam contra a intervenção, por um motivo simples. A Constituição é absolutamente clara. No artigo 34, inciso 3, é vedada a intervenção, exceto se houver grave ameaça à ordem pública. Você não considerar a invasão do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário grave lesão à ordem pública, você só pode fazer isso por má fé ou por absoluta ignorância. Então, os requisitos da intervenção estavam presentes, o governo acertadamente decretou a intervenção e a Câmara e o Senado acertadamente confirmaram a decisão do Poder Executivo. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Continue em contato com a gente. Se tiver notícias em relação a esse seu requerimento, em relação aos deputados que estavam defendendo aí a baderna que foi feita em Brasília, por favor, nos mantenha informados, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, quero, por fim, dizer 3 coisas. Que isso sirva de lição em 3 aspectos. Primeiro, não podemos negligenciar com atos e discursos antidemocráticos. A primeira palavra contra a ordem democrática precisa imediatamente ser tolhida na forma do que determina a Constituição e a lei. Segundo, as forças de segurança não têm vontade própria. A vontade delas é a vontade do governante legitimamente eleito. A vontade do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal é a vontade do presidente Lula, escolhido pelo povo brasileiro. A vontade das polícias militares é a vontade do governador dos estados. E um terceiro aspecto relevante. Nós precisamos tomar medidas imediatas para acabar com essa verdadeira palhaçada que é a utilização por agentes da segurança pública de ações do Estado para a promoção social. Como se as ações de segurança pública virassem um verdadeiro Big Brother, para que depois seja utilizado como instrumento eleitoral. Policiais filmando as suas abordagens para virar heróis na internet e depois disputar cargos eletivos. Isso precisa ser tolhido imediatamente. A atitude da segurança pública tem que ser austera e impessoal. É assim na democracia e é assim que tem que ser no nosso país. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.